Apenas um copo ao dia para diminuir a sua próstata aumentada. Essa bebida que eu vou te mostrar hoje, ela é capaz de contribuir para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, um problema que acomete a maioria dos homens com mais de 50 anos. É claro que alguns comportamentos, é claro que alguns hábitos podem aumentar o risco da hiperplasia prostática benigna, a HPB. Mas você já imaginou se uma simples bebida fosse capaz de reduzir o tamanho da sua próstata? Pois é, hoje nós vamos falar sobre um remédio natural para a hiperplasia prostática benigna, que o pessoal chama de próstata aumentada, próstata inchada, enfim, diversas formas pela qual se referem a este problema. E o primeiro de tudo que eu quero falar aqui é sobre a próstata. O que é a próstata e qual é a função dela? A próstata é uma glândula masculina, né, presente nos homens, do tamanho de uma noz, mais ou menos assim, localizada logo abaixo da bexiga, em torno da uretra, que é o tubo que leva a urina da bexiga para fora do corpo. Então, a uretra é o encanamento da nossa urina. Ela comunica a bexiga com o meio externo, com o lado de fora do nosso corpo. Além disso, a próstata é responsável por produzir o líquido prostático, que é uma importante parte do sêmen, ajudando na mobilidade dos espermatozoides, regulando o fluxo urinário e também impedindo que o sêmen se misture com a urina durante a ejaculação. Então, essas são as principais funções da próstata. Mas o que é o aumento da próstata? O que é a hiperplasia prostática benigna? É uma condição, é o aumento benigno, ou seja, o aumento não cancerígeno da próstata. Acomete 80% dos homens acima de 70 anos. E essa incidência, o risco da pessoa ter hiperplasia prostática benigna, aumenta de acordo com a idade. Então, é um problema que dificilmente acomete alguém com menos de 40 anos. É claro que pode acometer, mas o mais comum é que atinja homens numa faixa etária um pouco mais avançada. Então, para você ter uma ideia, homens aos 40 anos, 8% têm hiperplasia prostática benigna. Agora, a partir dos 50 anos, metade dos homens tem esse problema. E muitos deles precisam ou vão precisar tomar algum medicamento para isso, principalmente se não controlar os fatores de risco, que são histórico, aliás, se não controlar os fatores de risco que podem ser controlados, que são os hábitos, principalmente o sedentarismo, a obesidade e também o consumo de grandes quantidades de gordura saturada. Outros fatores não podemos alterar, não podemos controlar, como a idade, não tem como a gente optar por não ficar mais velho, e também o histórico familiar é algo que tem uma participação importante na hiperplasia prostática benigna. Quais são os sinais e sintomas dessa doença? Quando que você deve desconfiar que tem esse problema? Vamos lá. Os sinais e sintomas da hiperplasia prostática benigna, eles são causados principalmente pela obstrução da uretra. O que é a uretra? Mais uma vez, é o cano que conecta a sua bexiga ao meio externo. Então, quando esse aumento da próstata pressiona a uretra, isso acaba gerando sinais e sintomas incômodos. Quais são esses sinais e sintomas? Primeiro, dificuldade para iniciar ou para interromper a micção, que é o ato de urinar, jato urinário fraco, muitas vezes com gotejamento, onde sai uma gotinha ou outra, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, aquela pessoa que vai ao banheiro, urina, mas ainda assim ela sente que não saiu tudo, aumento da frequência urinária, então ir mais vezes ao banheiro, urgência para urinar, ou seja, a pessoa não consegue segurar a vontade, parece que ela vai fazer nas calças. Acordar muitas vezes para urinar à noite, a noctúria, também é algo muito comum, aquela pessoa que acorda 4, 5 vezes para urinar à noite. E a hiperplasia prostática benigna, se não for tratada, pode causar prostatite,
pode causar infecções e também pode aumentar o risco de câncer de próstata. Então é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais e sintomas. Como que a gente faz o diagnóstico da hiperplasia prostática benigna? Primeiro, pela história que o paciente vai contar para a gente. Então, se ele chega para mim e fala, doutor João, eu tenho 60 anos e quando eu vou ao banheiro, o meu jato urinário está muito fraco, eu estou indo mais vezes no banheiro à noite, estou acordando 4, 5 vezes à noite, estou tendo dificuldade para iniciar o ato de urinar, para iniciar a micção, estou tendo que fazer força. Então, essas informações vão falar a favor da hiperplasia prostática. Além disso, o exame físico, por meio do exame de toque, é uma possibilidade. O ultrassom, a ultrassonografia de próstata, e também o exame de PSA, que é o antígeno prostático. Então, essas são as formas de diagnosticarmos a hiperplasia prostática benigna, que costuma ser tratado com medicamentos chamados inibidores da aromatase, como a finasterida e a dutasterida, que sim, são eficazes, porém têm efeitos colaterais, principalmente perda de libido e dificuldade de ereção, que costuma ser algo bastante incômodo para os homens. Além desses inibidores da aromatase, como a finasterida e a dutasterida, também existem algumas outras opções naturais, como o sol palmeto, que é bastante conhecido, como o óleo de semente de abóbora e também o licopeno, que é uma substância bastante presente no tomate e em outras frutas vermelhas, que tem uma eficácia bastante interessante no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Então, o licopeno, por exemplo, ele também, de certa forma, age muito parecido com a dutasterida, com a finasterida, que é diminuindo a ação da aromatase, essa enzima que participa diretamente do desenvolvimento, do surgimento da doença. E o que aumenta a ação da aromatase? Ou seja, o que joga a favor do crescimento da próstata? O que contribui para o crescimento da próstata? Idade, gordura corporal, porque o tecido gorduroso converte testosterona em estrogênio, o que vai contribuir para o crescimento da próstata. A presença de a insulina também, então diabéticos e pré-diabéticos têm maior risco de hiperplasia, e também o álcool, porque da mesma forma que o tecido gorduroso, o álcool também contribui para a conversão da testosterona em estrogênio. Então, esses são os fatores que aumentam a ação da aromatase e que, por esse motivo, contribuem para o desenvolvimento e o surgimento da hiperplasia prostática benigna. Agora, o que reduz a ação da aromatase? O que contribui para o tratamento? O que contribui para a prevenção, para a reversão da hiperplasia prostática benigna? Vegetais crucíferos, couve, brócolis, repolho, rúcula, cogumelos brancos, linhaça, tomate, por conta do licopeno, e o chá verde. Então, esses alimentos podem te ajudar também a combater o aumento da próstata. Mas qual é o alimento que motivou o nosso vídeo de hoje? Que é apenas um copo para diminuir a sua próstata aumentada. Ou seja, se você consumir um copo dessa bebida que eu vou te falar agora, você vai ter maiores chances de melhorar, de reduzir o tamanho da sua próstata. Você que está me assistindo agora, você que é homem que está me assistindo agora, ou você que é mulher, me conta aí no chat e me conta aí nos comentários se você que é homem, se você é homem, tem hiperplasia prostática benigna, e aí se você tiver, qual é o tratamento que você faz, e você que é mulher, me conta aí no chat, me conta aí nos comentários se você conhece alguém que sofra com essa doença. Eu gosto muito de saber as histórias das pessoas aqui do canal, então, por favor, me conte a sua história, porque eu adoro ler o relato das pessoas, eu gosto de conhecer mais quem está fazendo parte aqui da família do canal Doutor João. Então, obrigado aí pelo seu comentário, por me contar a sua história. Então, pessoal, qual alimento motivou o nosso vídeo de hoje? Qual alimento será utilizado para que a gente faça um suco que vai ajudar a reduzir o tamanho da próstata? Lembrando que esse alimento, ele
O principal benefício dele para a próstata é pelo fato dele conter bastante de uma substância chamada hesperidina. A hesperidina, além de ser muito utilizada para tratar problemas de má circulação, ela também, diversos estudos já mostraram que ela também é capaz de contribuir para o tratamento da hiperplasia prostática benigna. E quem é que sabe aqui, quem é que está comigo aqui no chat, quem é que está comigo aqui nos comentários, quem está me assistindo agora, quem é que sabe quais são os alimentos que têm o maior teor de hesperidina? Uma dica, são alimentos, são frutas, tá? São frutas que são muito comuns no nosso dia a dia. A gente usa para fazer suco, essas frutas, a gente usa para temperar salada, a gente usa para temperar as carnes. Então, quem é que vai descobrir? Quem é que vai adivinhar que fruta, basicamente, é essa, que é rica em hesperidina e que vai contribuir para o tratamento da hiperplasia prostática benigna? Aí, ó, Marcelo Afonso, na hora, limão. Marcelo, palmas para você, certíssimo. É o limão, pessoal. O limão, ele é rico em hesperidina, principalmente na casca dele. Então, a casca do limão, ela tem muito mais nutrientes, tem muito mais hesperidina do que a polpa. Então, a bebida aqui que a gente vai fazer para controlar melhor o tamanho da próstata, para reduzir o tamanho da próstata, é a famosa limonada suíça. Como é que se faz a limonada suíça? É muito fácil, pessoal. Vou te contar já já como que você vai fazer a limonada suíça. Mas antes, como eu ia dizendo, a hesperidina, por que ela ajuda a tratar a hiperplasia prostática benigna? Primeiro, ela reduz a proliferação celular das células prostáticas. Além disso, ela reduz a inflamação, reduz o estresse oxidativo, ou seja, tem ação anti-inflamatória e ação antioxidante, e associado ao benefício que ela vai promover para a sua próstata, ela também vai ajudar na sua pressão, vai ajudar na sua circulação, vai ajudar no controle do açúcar no seu sangue, no controle do colesterol. Então, a hesperidina, presente principalmente na casca do limão, na casca da laranja, na casca das frutas cítricas, como o limão, como a laranja, como a tangerina, como o pomelo. Então, a limonada suíça é uma grande opção para você melhorar a saúde da sua próstata. Como que a gente vai fazer a limonada suíça? Muito simples. Você vai bater o limão com casca e tudo no liquidificador. Doutor João, o limão fica muito azedo. Eu não consigo beber o limão puro. Eu, doutor João, particularmente, gosto do limão azedo. Eu peço limonada suíça sem açúcar, sem mel, sem nada. Eu gosto do suco de limão puro. Agora, eu sei que muita gente não gosta. Eu sei que muitas pessoas têm um paladar diferente. Então, o que você pode fazer? Você pode adicionar uma outra fruta. Então, você pode bater a sua limonada suíça com morango. Imagina a delícia que vai ficar um suco de morango com limão. Maravilha! O morango também vai ajudar diversos outros problemas, vai te ajudar a controlar diversos outros problemas. Você pode bater com uma banana, ou você pode bater com outra fruta que você quiser. Fique à vontade para fazer como você desejar. Agora, o importante é que você não coloque açúcar. Por quê? Senão, isso vai acabar fazendo com que os benefícios sejam talvez ultrapassados pelos malefícios proporcionados pelo consumo de açúcar. Então, se você quiser adoçar um pouquinho, bota um pouco de mel, bota um pouco de estévia também, que é um adoçante natural. Então, essas aí são as melhores opções. Você bate o limão com casca e tudo, bota um pouquinho de gelo, bota um morango, bota uma banana, bota um pouco de mel, bota um adoçante, evite colocar o açúcar, tome todos os dias e isso vai ajudar muito. Não só a saúde da sua próstata, mas também a saúde dos seus vasos sanguíneos, a saúde do seu coração, a saúde dos seus olhos, a saúde do seu cérebro, a saúde da sua pele. Então o limão é uma fruta muito interessante aí, que pode ajudar a gente com vários problemas de saúde. Pessoal, curte esse vídeo aqui, compartilha esse vídeo aqui, porque quando você compartilha,
esse conteúdo ele é mais distribuído. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Então, a sua curtida, seu compartilhamento vão ajudar uma pessoa a melhorar da hiperplasia prostática benigna. Então, eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. O tal do Novembro Azul, o mês de conscientização do câncer de próstata, é só em novembro. Estamos em junho agora. Só que as pessoas podem ter hiperplasia prostática benigna em qualquer mês, em qualquer dia. Então, não há data certa para a gente falar desse problema. O certo é falar quando for possível. Então, eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. É claro, pessoal, que esse suco ele vai te ajudar. Sim, porém, se você quiser reduzir o seu risco de câncer de próstata, de outros tipos de câncer, se você quiser, por exemplo, se proteger do infarto, do derrame, se você quiser tratar seu diabetes, sua hipertensão, seu colesterol de forma natural, sem médicos, sem medicamentos e sem exames, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, 100 Hábitos para Passar dos 100 Anos. Nesse livro, eu vou te mostrar quais são os hábitos que vão melhorar a sua vida, que vão transformar a sua vida, que vão te trazer mais energia, mais saúde, mais disposição, mais qualidade de vida e que vão fazer tudo isso que eu acabei de te dizer. Vão te ajudar a proteger do câncer, do infarto, do derrame, que vão te proporcionar a possibilidade, a chance de você deixar os medicamentos para pressão, para diabetes. A Vanderleia aí, por exemplo, não sei se ela está me assistindo aqui, mas ela falou que a Vanderleia de Ouro Preto, que está sempre aqui com a gente, ela contou aqui no chat que ela foi ao médico e, por ter seguido as nossas orientações, o que o médico fez? O médico suspendeu o medicamento para o diabetes e suspendeu também o medicamento para pressão, porque ela fez mudanças no estilo de vida e ela atuou na causa do problema. Uma vez atuando na causa do problema, o problema parou de existir. E aí, se o problema parou de existir, não tem mais por que tomar o medicamento. Então, pessoal, se você quiser ter mais saúde, mais energia, mais disposição, se quiser tratar, prevenir, reverter doenças de forma natural, sem efeitos colaterais, clique agora aqui no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu código da longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível. E se você não gostar do livro, não se preocupe, você não vai perder seu dinheiro, porque você tem a garantia incondicional de satisfação. Eu devolvo o seu dinheiro, eu faço o reembolso se você ler o livro e não gostar. E eu só faço isso porque eu tenho certeza absoluta que você vai colher excelentes frutos ao ler o livro e colocar em prática as orientações presentes nele. Então o risco aqui dessa operação é todo meu. Você não tem risco nenhum, porque eu garanto o seu dinheiro de volta se você não curtir o livro. Primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Vamos ver aqui o nosso chat, quem está aqui com a gente hoje. Pessoal que está aqui comigo, já me dá uma nota também para esse vídeo, de 0 a 10, o que você achou? Você achou o vídeo bom? Você achou o vídeo ruim? Me conta, a sua opinião é muito importante para a gente continuar melhorando o nosso serviço. Afinal de contas, pessoal, o nosso trabalho aqui é levar informação para você. A gente está prestando um serviço. E você, como meu cliente, como minha cliente, eu faço questão que você receba o melhor serviço possível e eu quero saber o que você está achando do nosso trabalho aqui. Então, por favor, deixe uma nota aí de 0 a 10 para a gente poder entender como está sendo a aceitação ou não aceitação do nosso conteúdo, tá bom? Um grande abraço vamos para o nosso chat aqui, pessoal. Para Vanderleia, Márcia Maria do Recife, Oreni de Frutal. Abraço para o meu amigo Nazareno Azevedo, sempre com a gente. Para Ana Ferreira de Portugal. Para o Felipe Alves da Silva de Fortaleza. Para Silvanita Maria. Luiz Fernando Cândido Martins, o Nando. Um abraço também para Madalena Inácio, Graça Santos, Wilson Lima da Silva, Carmosa Brito, HD Refém. Abraço para Penha Vidal Vanini, falando que tá com saudade, Penha? Tô aqui todo dia. Não tem nem por que sentir saudade, tô aqui todo dia ao vivo com vocês. Abraço para Silmone Almeida, para Inês Lima, para o meu amigo Ivan Câmara Pereira, para Maria Trevisan de Guarulhos, Tereza Ferreira,
Fátima José Silva, morando no extremo sul da Bahia. Um abraço para Mari Guimarães, assistindo diretamente de Bethel, Connecticut, Estados Unidos. Abraço para o José Caldeira, do Japão. E para o Fátima, eu fiz de tudo para estar ao vivo, hoje não consegui, mas vim dar o meu joinha e compartilhar. Muito obrigado, Fátima. Um beijo. Obrigado, hein? Um abraço para o Rogério, de Cachoeira do Sul, para o Marcelo Afonso, de São Paulo, para Irani Ferreira Castro, que está falando que o marido dela tem, mas que não está fazendo nenhum tratamento. Então, ó, Irani, faz uma limonada suíça para o seu marido hoje, sem açúcar, ok? Um abraço para Geni Rosário de Souza, para Rodrigo Gabay, João Teodoro. Eu quero saber como preparar esse copo que você fala no vídeo. Você fala, mas não dá receita. Já dei, João Teodoro. Resolvido. Um abraço para o Miguel Prado, de Lima, no Peru. Doutor, tenho essa doença e estou com dolor de pene. Que posso tomar para parar esse dolor incômodo, ok? Muito obrigado. Fale sobre isso em outra oportunidade. Miguel, essa dor no pênis, tem que investigar o que pode ser. Será que é por conta da obstrução que a próstata está fazendo? Será que tem alguma infecção aí? Porque a presença da hiperplasia prostática benigna, quando a próstata está aumentada, isso também aumenta o risco de uma infecção urinária. Então, pode ser que isso esteja acontecendo. O que eu recomendo, meu amigo? Que você busque atendimento presencial, tá bom? Tem que examinar, tem que fazer exame, tem que ver o que está acontecendo, tem que descobrir que dor é essa que está te incomodando, tá bom? Um abraço para Maria Silva, Maria Terezinha, Beta Lacerda, Nívia Garcia. Um abraço também para o Jair Rodrigues Porto, Eduardo Matos Raul, de Angola, Marisete Santos, de Toledo, no Paraná. Um abraço para Leone... Calma aí, que tem mais gente aqui. Um abraço para o Aniva Cerqueira, Lúcia Franco, Bruno Muchalala, Geilton Regatas, Herbert Rodrigues, Cláudio Roberto, Rose Garcia, Jair Rodrigues Porto, Geilton Regatas, Jacó Andrade, de Goiânia, Goiás, Sidneia Ferreira de Araújo. Um abraço aí para Itabira, Minas Gerais, a terra do Carlos Drummond de Andrade. Um abraço para Rose Garcia, para Lúcia Franco, Leônida Barcelos, Daniel Mendonça, Loreni Garcia Albino. Um abraço também para Maria Terezinha Heinrich, Salete Zandonai, de Xanxerê, Santa Catarina. Um abraço para Vander Isaac, Ana Maria Lopes Amaral, de Goiânia, Minas Gerais. Um abraço para o Duran, Marco Duran. Olá, doutor João, te veo desde Buenos Aires, Argentina. Graças por los consejos. Um abraço aí. Um abraço a todos mis amigos de Argentina que aqui me acompanham. Vocês são top, pessoal da Argentina. Um abraço aí para o Nonato, de Boa Vista, Roraima. Para o Caio Fernandes, de Porto Alegre, que está falando que é o Flávio, de Porto Alegre. E é isso, João Teodoro. Doutor, aceite minhas desculpas. Me precipitei ao assistir ao longo da live. João, tamo junto, meu querido. Fica tranquilo aí. Tem que pedir desculpa, não. Tamo junto, meu xará. Muito obrigado aí. Um abraço também para Mário Mozena, de São Miguel do Oeste. Para o Absolon dos Santos. Para Vanusa Alves Neves. Pessoal, ó. Esse vídeo aqui, já falei tudo que eu tinha que falar. Mas eu separei outros dois para vocês que querem continuar cuidando da próstata, tá bom? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre sinais e sintomas de câncer de próstata e neste vídeo aqui, sobre alimentos que podem ajudar a reduzir o tamanho da sua próstata também. Um abraço aí para Alda Silva Ferreira, Paulo Cabral de Petrópolis e Enísio Gama. Pessoal, fui, hein? Um beijo, mas ó, assiste aqui e assiste aqui também. Ó, calma aí. Elísio, bom dia, doutor. Fui comprar o livro e não passou, mas me cobrou $1 e nada para o livro. Elísio, manda uma mensagem pro nosso WhatsApp. É 55, né? O prefixo do Brasil, 5521 97 690 2933. Repetindo, prefixo 5521 97 690 2933, tá bom? Um abraço aí para Loreni Garcia Albino. E, pessoal, repetindo aqui para você assistir a live. Essa live aqui, tá bom? Sobre sinais e sintomas de câncer de próstata. E essa live aqui sobre alimentos que podem ajudar a reduzir o tamanho
dessa glândula tão importante para a sua saúde, tá bom? Um beijo, te vejo daqui a pouco. Não é um adeus, é um até logo, porque eu te vejo aqui ou aqui nessa live. Valeu!